Nós vamos já começar, mas antes disso nós precisamos agradecer a Deus e pedir a presença dele aqui. Então feche os seus olhos e nós vamos orar. Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus que é nosso Pai, te agradecemos por tudo que aconteceu até aqui, te agradecemos pela nossa vida. E mais uma vez consagramos o Vocal Livre como instrumentos nas tuas mãos. Aceite o nosso louvor e nosso culto, não que nós mereçamos, mas que o seu Santo Espírito nos envolva poderosamente. A mais doce palavra do Evangelho é também a mais completa definição de Deus. Quem não ama, não sabe quem é Deus. Mas deixem-me dizer a vocês que Deus não é simplesmente um ser pleno de amor. Deus é o próprio amor. O amor é Deus. Isso não é um jogo de palavras. O amor é uma pessoa. Deus não sabe ser outra coisa. O amor é a essência da qual ele é constituído. E aqui começa uma bela. O amor foi a força determinante da criação. Sabem por quê? Amar é um verbo transitivo, ou seja, ele pede um complemento, que é o objeto, a pessoa, a coisa amada. Ninguém simplesmente ama sem ter um algo. Quem ama, ama alguém, ou ama alguma coisa. E seguramente foi essa característica do amor que levou Deus a exercer a sua maior e principal atividade. A sua principal obra é criar. Deus criou seres que pudessem ser amados e que pudessem amar. Assim, Deus é acima de tudo um Deus criador, recriador, restaurador. E tudo que recebemos, da luz ao dia de descanso, é um dom. Tempo e espaço sem definição correm livremente, sem limites na escuridão. Antes que o dia possa se contar, veio a palavra no início e trouxe forma ao vazio. E para que houvesse vida, disse Deus: haja luz, esconda as trevas, céus e mares surjam pra brilhar. A vida que hoje nasce em mim, sejam muitas cores, surjam as possíveis flores pra enfeitar o chão por
Toma o seu tempo e desfrute o seu jardim. Tudo que estás vendo são os meus presentes a você. Preparei com todo o meu amor. Veja quantas flores, elas existem pra alegrar suas manhãs e perfumar o seu jardim. Erga os seus olhos, mesmo de noite as estrelas deixarão bem claro o que eu sinto por você. Certo como um dia após o outro, certo é o pra ficarmos só nós dois. Sábado sagrado, lembra-te, eu sou o Criador. Todas as belezas vêm de se destruir em teu jardim, ainda assim o sábado será para sempre nosso novo encontro. Um dia pra esquecer as tuas ilusões e descansar em minha segurança. Certo como um dia após o outro, o sábado virá para lembrar que existe vida além do que consegues ver aqui. Prometo restaurar nosso jardim. Seja o sábado a prova de que eu nunca me esqueci. E hoje podes descansar em mim. Tempo inevitável se destruir em seu jardim, ainda assim o sábado será pra sempre o nosso novo encontro. Um dia pra esquecer as suas ilusões e descansar em minha segurança. Vem descansar, vem descansar. Lembra-te do meu amor. Certo como um dia após o outro, certo é o meu amor.
Sempre ouvi dizer que eu devo cantar, persistir e louvar, tudo dar graças. Mas devo dizer que eu nunca entendi o porquê, como me pede pra amar, mesmo com tanto sofrer. Mas hoje eu entendo. Como é bom saber que eu sou imprescindível pra você. Mas muito mais, muito maior. Eu sou ninguém sem você. Prazer de viver, mesmo sem merecer, me escolheu para te dizer que Deus te criou para ser tão dependente de ter sempre um louvor em você. E hoje eu entendo. Sou imprescindível pra você. Mas muito mais, muito maior. Eu sou ninguém sem você. Como é bom saber. Sou imprescindível pra você. Mas muito mais, muito maior. Muito maior, muito maior. Prazer, este é o Vocal Livre. Eu vou apresentar-vos a partir da banda. Temos o piano, o baixo, a guitarra, 2 violões e a percussão. E no vocal temos o contralto, são as 3 meninas. E com vocês, esse é o vocal, contralto, tenor, como é bom, e o soprano. E o baixo. Muito maior. E a fotógrafa. Muito maior. Sou ninguém sem você. Eu vou dizer uma frase forte para o amor para ser verdadeiro, seja o amor humano e principalmente o amor divino, ele tem que admitir a possibilidade de ser traído. Ele tem que admitir a traição. O amor tem que poder ser recusado. Ele tem que dar ao ser amado o direito de dizer não. Da mesma forma, a liberdade, para ser autêntica, tem que admitir o direito de ser mal usada. Ou seja, todo aquele que ama tem que correr esse risco, ou não será amor. Todo aquele que concede uma situação de liberdade a alguém tem que lembrar que a vontade também é livre. Isso se chama livre-arbítrio, poder de escolha. Nenhuma lealdade
se firma ou tem valor se não for construída em cima de um entendimento que envolva submissão espontânea, submissão voluntária, submissão prazerosa. Deus agiu assim. Foi Ele que inventou isso. Alguém poderá dizer, mas não deu muito certo. Deu sim. Foi isso que possibilitou uma escolha por parte de um homem e não de um robô. Era direito desse homem. Infelizmente, ele fez uma má escolha e surgiu o pecado, que era uma figura possível, embora não fosse desejado. Mas mesmo assim, Deus não mudou as regras do jogo. Eu vou dar para vocês agora uma pequena pitada de teologia. Mais do que os nossos atos falhos, mais do que as nossas transgressões diárias, mais do que a quebra da lei, pecado é a quebra de um relacionamento. E esse foi o problema. Daqui a pouco vamos falar da solução. Apertado feito um nó, coração chega a dar dó, na incerteza de andar, só por confiar. Lembra então de alguém que se fez ninguém, veio para se doar, veio para me salvar, pois o filho que morreu no meu coração nasceu, reviveu do pó do chão, trouxe salvação. Elevo os meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro.
se ouve falar, lugar algum se encontra, o vento sopra, leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limite pra ensinar o que é o amor. Pois sendo eu culpado da minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor. Estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso é amor, isso é. Desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor. Sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor. Que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Se algum dia você vir um pingo de chuva a rolar na janela, escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho a outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Olha o mundo ao redor, Deus conhece
só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Deus ama assim como é você. É verdade. Somos especiais para Deus, somos únicos para Deus. Ele nos ama do jeito que nós somos, até porque Ele não nos deixa do jeito que chegamos a Ele. Deus não salva ninguém para que esse alguém continue do jeito que estava. Vou dizer para vocês algo muito sério: salvação é mais do que justificação. Salvação é mais do que perdão. Salvação é também transformação e mudança de vida. Eu disse ainda há pouco, no outro bloco, que mais do que os nossos atos falhos, mais do que as nossas transgressões diárias, mais do que a quebra da lei, pecado é a quebra de um relacionamento. E esse foi o problema que aconteceu. De igual modo, quando perguntarem a vocês o que é salvação, salvação é o contrário. Salvação é o caminho de volta. Salvação é a reconstrução. Salvação é a restauração. Salvação é a reconciliação. E isso é religião. O amor de Deus, a salvação pela graça de Cristo Jesus, é um processo baseado numa promessa. Uma promessa que foi feita primeiramente a Adão. Depois ela foi repetida para Noé, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés, para o povo de Israel, para os gentios da nova aliança, que somos todos nós. Ela não está baseada, ou seja, a salvação não está baseada na sua obediência. A sua obediência apenas mostra se você crê na promessa. E esse é o papel da fé. E apenas mostra de que lado você está. E esse é o papel da sua escolha. Então vou repetir: o amor de Deus, a salvação pela graça de Cristo Jesus, é um processo baseado não na sua obediência, mas numa promessa, num concerto, numa aliança. Difícil é viver neste mundo tão estreito, é o caminho a seguir.
São tantas as barreiras que tenho que enfrentar e cansado já estou de tanta dor e tanto sofrer. Mas a promessa de Deus é maior. Sim, é maior. E Ele já venceu. Numa cruz por nós. E com isso Deus nos dá forças pra enfrentar as provações. E a vitória jamais de lutar, pois meu Cristo prometeu ao meu lado sempre estar, e eu confio em sua palavra que conforta o meu coração quando em tristeza eu posso me lembrar que a promessa de Deus é maior, e Ele mesmo já venceu numa cruz por nós, e com isso Deus nos dá forças para enfrentar as provações e a vitória alcançar. E ao abraçar o meu Jesus, eu não lembrarei o que passou. Será recompensada com a glória de viver com Deus, pois a promessa de Deus é segundo o coração,
o coração de Deus. Por amor quero servi-lo, mas sinto-me pequeno e sem qualquer favor. Por dentro só a dor, só por isso estou aqui. Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor, apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos, ouça minha oração. Pela graça que há em Cristo, desejo anunciar a mais linda das mensagens, que Cristo irá voltar. Ser usado pelo Espírito é tudo que eu mais quero para mim, Senhor. Viver pra teu louvor, só por isso estou aqui. Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor, apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos, ouça minha oração. Senhor, me abençoe, alargue minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim e me preserve do mal. Eu me ponho em suas mãos, ouça minha oração. Senhor, me abençoe, alargue minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim e me preserve do mal, que me abençoe, alargue minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim e me preserve do mal. O livro do profeta Isaías é um livro de leitura pesada, é um livro denso, que pouca gente gosta, mas eu tenho um apreço muito grande pelo livro de Isaías. Eu considero ele o livro mais evangélico do Velho Testamento. Aliás, o capítulo 53 do livro de Isaías eu chamo de o Evangelho segundo Isaías. Ele tem vários elementos do plano da salvação. Isaías fala ali das feridas do servo sofredor, que é Cristo Jesus. Ele fala de justificação, tem clima de santificação e tem até uma pequena pitada de glorificação. Mas acima de tudo, o capítulo 53 do livro de Isaías fala de substituição. A nossa religião, e eu me refiro à religião cristã, ao cristianismo, é a religião da substituição. Há cristãos, teólogos inclusive, que negam isso. Mas vou dizer para vocês com convicção de alguém salvo pela graça. Jesus Cristo, mais do que o nosso exemplo, Ele é o nosso substituto. Alguém que dá a sua vida por alguém que, se morresse em pecado, seria para sempre. Alguém que dá a sua obediência perfeita, a sua justiça, os seus méritos, para alguém absolutamente imperfeito.
absolutamente indigno e sem Deus no mundo. Por que é que o tempo passa devagar? Só sei que a qualquer hora vem o sol. Temos ainda mais perguntas a fazer. Não sei se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar. Tão antiga, já tantas vezes repetida, respostas encontrei. Entregar os meus caminhos ao traga explicação, mas Deus em sua essência é amor. Quando bater no coração tão forte qualquer conquista, tem muito pra ensinar. Essa verdade tão antiga, se for real em minha vida, vai devolver a paz. Entregar os meus caminhos ao
cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe que feridas são essas nas suas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz, dessa história, desse amor sem par, não me cansarei de que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar tanto, por te amar Feridas eternas. Quando o homem pecou, ele criou uma situação inusitada para Deus.
Mas ele criou, eu poderia até dizer, um dilema para a divindade. A divindade ficou com 3 opções. Primeira opção, primeira alternativa, relevar o pecado. Dizer para aquele primeiro casal, dessa vez passa, vocês estão perdoados. E dar então ao homem uma nova chance. Seria uma mudança nas regras do jogo. Estaria fora do padrão de justiça de todo o universo. Opção B, matar o pecador. Começar tudo de novo, em outro tempo, em outro lugar. Deus estaria sendo justo, preservando o seu caráter e sua lei, mas não estaria sendo misericordioso. E o seu caráter tem essa dualidade. Deus é justo, mas é também misericordioso. Mas talvez houvesse uma terceira opção, uma salvadora opção, que conjugasse as 2 primeiras, ou seja, descobrir uma maneira, uma possibilidade de perdão, mas que cumprisse a lógica universal de que o salário, ou seja, a consequência do pecado é a morte. E Deus escolheu a terceira opção. Ele, Deus, receberia o salário do pecado, ou seja, a morte, e então perdoaria o pecador. E ele fez isso morrendo pelo pecador. Um poeta já disse muito apropriadamente que pecado não se explica, pecado se paga. Tá certo? Mas eu vou um pouquinho mais além e vou dizer assim: pecado não se perdoa, pecado se paga. Ou seja, dívida não tem perdão. Nenhuma dívida tem perdão. Dívida tem pagamento. Se nós hoje podemos livremente pedir perdão dos nossos atos pecaminosos e somos até estimulados a isso pela própria Bíblia, é porque alguém já pagou por ele e estendeu a nós os benefícios desse ato. Isso se chama graça. Isso é que é graça. Então, você só precisa de quê? Arrependimento, confissão e aceitação do perdão. Pedir perdão significa aceitar o perdão. A mecânica celeste, coerente com o ensino do Evangelho, é assim: pecado se paga, perdão se aceita e salvação se vive, se recebe, se desfruta. Só pode perdoar quem paga. Perdoar sem pagar significaria, sabe o quê? Que o erro não foi erro. Deus adquiriu o direito de nos perdoar quando Jesus morreu na cruz. Não houvesse ele morrido, Deus, o Criador do universo, não teria direito de nos perdoar. Foi lá na cruz que ele adquiriu esse direito. Esse é o ônus de quem perdoa. Esse é um conceito profundo de perdão. E é também uma bela história. Eu ouvi falar em águas cristalinas, cercadas por montanhas majestosas, exibindo a vegetação. Ouvi dizer que as suas flores nunca murcharão, e tudo nessa terra é feito para durar para sempre. Quanta alegria penso nos meus filhos, brincando até bem tarde com os seus amigos no nosso jardim. Eu sinto segurança ao imaginar que a maldade não existirá no coração dos homens. Eu sei que perto eu terei os meus amigos, aqui eles não vão embora. Não há doença que os atinja, não há distância
fortuna, a casa fica cheia, sempre estará repleta de alegria e eterna gratidão. Aquele que nos trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar às portas como herdeiros de seu reino de amor. Que a glória seja dada a ti, Cordeiro que nos resgatou em terras estrangeiras, para desfrutarmos da alegria eterna no Senhor. Ouço os moradores com seus instrumentos, tocando com vontade, cantam a mais bela música que eu já ouvi. Suas poesias não carregam mais amor, saudade é palavra arrancada de seus corações. Hoje cantam plenitude de amor, louvores ao bondoso Deus, resumem a canção. Digno é o Cordeiro de Deus, sobre a morte vencedor, nos devolve a nossa bela história, história de amor. Digno é o autor da alegria, a Ele a nossa eterna gratidão, a nossa eterna gratidão. E perto eu terei os meus amigos, aqui eles não vão embora. Não há doença que os atinja, Não há distância que desuna, a casa fica cheia e sempre estará repleta de alegria, eterna gratidão. Aquele que nos trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar às portas como herdeiros de seu reino de amor. Que a glória seja dada a ti, que nos resgatou em terras estrangeiras, para desfrutarmos da alegria eterna no Senhor. Sobre a morte vencedor, nos devolve a nossa bela história, história de amor. A Ele a nossa eterna gratidão, a nossa eterna Olhe para o céu e na lembrança guarde bem, decore o brilho da estrela mais querida. Canta o teu canto sobre os raios do luar. Demora um pouco, pois o sol já vai nascer, porque os céus hão de passar, e quando a última estrela de tão sozinha se apagar, quando ninguém mais se lembrar de como era a alvorada, só a palavra do
do Senhor é para sempre. Corra pelos campos, suba aos montes se puder, mergulhe em todos os riachos do caminho, escuta e grava o canto desse bem-te-vi e bebe todo o verde desse teu país, porque a terra de passar e quando a última cigarra no fim do canto arrebentar, quando ninguém mais se lembrar de sua flor a mais querida, só a palavra do Senhor é para sempre. Porque os céus hão de passar e quando a última estrela de tão sozinha se apagar, quando ninguém mais se lembrar de como era a alvorada, só a palavra do Senhor é para sempre. Talvez Deus dissesse mais ou menos o seguinte agora, nesse ponto. Esse é um pedacinho da minha história. Um pedacinho que vocês conhecem, mas ainda uma outra imensa parte que não foi contada. Eu levantei um pedacinho da cortina do tempo e pela inspiração revelei a vocês. Essa parte sugere a minha imensa dor. E ao contrário do que vocês possam pensar, essa dor não foi quando meu filho morreu por vocês. Ali eu também sofri muito, mas foi um sofrimento agridoce, porque ali ele estava resgatando diante do universo o meu caráter de justiça e a minha misericórdia. E eu fiquei satisfeito com o trabalho dele. Meu servo Isaías já contou isso para vocês. A minha maior dor, eu vou dizer para vocês quando foi. Foi um dia, quando ainda em tempos imemoriais para vocês, um anjo magnífico, a minha mais perfeita criatura, que me servia todo o tempo, um querubim ungido pessoalmente por mim, líder de todas as hostes celestiais, se aproximou de mim e disse que não mais me amava, que não mais cumpriria o propósito que eu planejei para ele, que queria o meu lugar e que odiava o meu filho. E o pior, eu sabia que aquela era uma situação irreversível. Eu li o seu coração, eu vi o fim desde o princípio. Agora você já sabe um pouco mais sobre a minha dor, sabe o que eu fiz e o que eu ainda estou disposto a continuar fazendo por você. Cada vez mais pessoas deixam de crer em mim, me abandonam, me ofendem, dizem que eu não existo, não fazem caso de mim. Eu estou ansioso para poder revelar para você o porquê de todas as coisas. Quero responder a todas as suas perguntas. Quero restaurar a minha imagem em você e quero dar a você a vida eterna. Quando você estiver pronto, eu vou fazer isso. Mas até lá, é preciso que você confie em mim. É preciso que você escolha acreditar em mim. É preciso que você deixe brotar a fé, porque sem ela não faz sentido você se aproximar de mim. É preciso que você aceite o pacote de bênçãos que o meu filho preparou para você quando morreu na cruz.
Sabe o que tem dentro desse pacote? Os méritos dele, a justiça dele, a obediência perfeita dele, a morte eterna que ele sofreu por você. Essas teriam sido, hipoteticamente, palavras que eu imaginei ditas por Deus aqui nesse momento. Eu imaginei que ele pudesse dizer isso hoje. E vou dizer mais para vocês. Tudo que foi dito aqui, tudo que foi cantado, é mais do que arte, é mais do que cultura, é mais do que sentimento, é mais do que emoção, é mais do que uma bela história, é mais do que Natal, Pinheirinho, manjedoura, é até mais do que a cruz. Sabe por quê? Porque nada disso vai fazer sentido para você, nada disso vai poder influir na sua vida diária, se você não acreditar. Entenderam agora o papel e o real valor da fé? Porque a Bíblia diz o seguinte, que o justo viveria pela fé. Entende você agora por quê? Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Por que para nos aproximarmos de Deus é preciso primeiro crer que Ele existe? Por que nós somos salvos pela graça, mas através da fé? E a fé não é uma mágica. A fé é uma atitude, é um ato consciente, como o amor. É uma determinação da sua vontade, que Deus identifica no seu coração, toma e trabalha. Mas você tem que dar esse passo, o passo da fé. Amém. Digno é o Cordeiro de Deus, sobre a morte vencedor, nos devolve a nossa bela história, história de amor. Digno é o autor da alegria, a Ele a nossa eterna gratidão, a nossa eterna gratidão. E perto eu terei os meus amigos, aqui eles não vão embora. Não há doença que os atinja, não há distância que desuna. A casa fica cheia e sempre estará repleta de alegria, eterna gratidão. Aquele que nos trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar nas portas como herdeiros de seu reino de amor. Que a glória seja dada a ti, resgatou em terras estrangeiras, pra desfrutarmos a alegria eterna no Senhor. Sobre a morte vencedor, nos devolve a nossa bela história, história de amor. A Ele a nossa eterna gratidão, a nossa eterna gratidão. Obrigado por você ter estado aqui. Obrigado por você ter participado desse projeto.
Obrigado por você ter nos abraçado, ter dado força, por ter enchido os balões. Obrigado todo o carinho que nós recebemos, pela acolhida. Nós ficamos em muitas casas já. Obrigado. E a gente deixa elas cheias, né? Deixava as casas cheias. Por todos aqueles que participaram, e todos os que estão aqui participaram diretamente. E nós temos que agradecer a vocês, mas não deixar de agradecer a Deus por tudo que aconteceu aqui. Agradecer aquele que nos trouxe aqui e aquele que um dia vai nos levar para o céu. Fechamos os nossos olhos, não dá nem vontade. Fechamos nossos olhos para nós orarmos. Senhor, a Ti, a nossa eterna gratidão por tudo. A nossa eterna gratidão por nossa vida, por termos chegado ao fim dessa etapa, que agora só começa para nós. Te agradecemos porque os milagres foram vistos na nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu, mesmo sem nós merecemos, e por nós termos tantos defeitos, o Senhor não olha para eles. Obrigado por o Senhor ter olhado o que poderia fazer em nós. E que a partir de agora, Deus, nós possamos sempre nos consagrar e nos lembrar do que nós passamos aqui. Que possamos, desse amor que nós sentimos aqui, nós possamos levar para as outras pessoas, levar para toda essa terra, levar para todos esses lugares. Acompanhe-nos agora, assim como nós sentimos a Tua presença aqui, até o final, até os nossos lares, até onde nós formos, nos deixando esse abraço que o Senhor deu aqui nessa programação, nos deixando durante toda essa semana e durante toda essa vida esse carinho que o Senhor nos deu. Abraço do Grupo Vocal Livre. Muito obrigada por todas as bênçãos, Deus. Muito obrigada por tudo, tudo, tudo. E essas pessoas que estão aqui também, abençoa de igual modo ou muito mais a vida delas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Posso falar um pouquinho também? Eu queria falar antes. Gente, sentem-se, mas é um momento trivial. Você está à vontade para ir embora, mas eu não gostaria que você fosse. Deus foi muito bom em nos dar esse cérebrozinho aqui de presente. Nada seria possível se Deus não escolhesse a dedo, desde a barriga da Jo, esse menininho que está aqui, o Pedrinho. A gente fala assim, mas é tudo Pedrinho. É tudo Pedrinho, porque ele escolheu a gente, escolheu as músicas. Deus abençoou, claro, para que escolhesse esse repertório, escolhesse esse programa. Então, eu gostaria, assim, de pedir, porque eu não tenho um presente. Se eu pudesse, eu dava $1 milhão para ele. E seria pouco, se fosse uma forma de mostrar. Então, não tem como a gente mostrar. Todo o grupo partilha desse sentimento. E eu gostaria que vocês dessem um aplauso a ele. Porque chegamos até aqui. Ele quase perdeu o emprego. A bolsa. A bolsa, né? O emprego da bolsa. A faculdade e tudo, mas Deus abençoou tanto que está tudo lá ainda. E é isso. Obrigado. Agradecemos a você por ter se permitido usar por Deus. Agradecemos a você também por ter deixado a gente fazer parte disso. Eu agradeço. Nada melhor do que a gente fazer o que gosta com as pessoas que a gente ama. Eu considero o Vocal Livre isso. Você deve estar se perguntando por que esse povo está chorando tanto, né? Que coisa estranha, eles não deveriam estar felizes por causa do CD. Para quem não sabe, nós somos um grupo de colégio interno, né?
E essa época do ano é muito ruim, porque pessoas vão embora e a gente fica com saudade. Mas é só mais um daqueles momentos que a gente lembra as coisas ruins da vida, né? A vida é muito boa, é sempre... A gente tem muitas coisas para agradecer a Deus e para ser feliz, mas tem alguns momentos que a gente se lembra o quanto é difícil. O quanto é difícil viver à distância, o quanto é difícil sentir saudade, o quanto é difícil... Enfim, a gente poderia falar um monte de outras coisas. Mas o que motiva o vocal livre a fazer o ministério e a permanecer cantando e tentando espalhar essa bela história é porque a gente acredita num outro lugar onde essas coisas não existam, onde não há doença que nos atinja, num lugar onde eu não recebo uma ligação sabendo que alguma amiga minha tem uma doença, num lugar onde eu não fico sabendo que mês que vem algum amigo que eu amo tanto vai embora. Esse lugar existe, esse lugar é real. Foi para isso que Deus nos criou e é para isso que Ele nos preparou. Então o nosso desejo humilde é que você compartilhe essa história que já foi tantas vezes repetida. A gente não falou muita novidade aqui para vocês, né? A gente falou que Deus criou o mundo, que Ele morreu para nos salvar e que Ele tem um céu. Vamos falar sobre... Coisas boas devem ser repetidas por aí afora, né? E esse é o nosso desejo. Eu quero agradecer ao grupo, porque eu acho que não poderiam existir pessoas melhores para estar aqui fazendo isso comigo. Todos escolhidos a dedo por Deus também. Então eu agradeço por vocês fazerem parte. Peço desculpas algumas coisas que eu sou meio... Relapso não, isso não. Minha mãe tá logo ali, não fala essas coisas. Às vezes eu fico meio bravo e sei lá. Mas eu agradeço muito por vocês fazerem parte. Agradeço por vocês estarem aqui. Tem muitas pessoas que eu gostaria de agradecer nominalmente aqui, mas eu não vou fazer porque tomaria muito tempo. Mas elas sabem exatamente quem são, o quanto trabalharam para que isso aqui tudo desse certo. E se mãos não se unem no mesmo propósito, coisas não acontecem, né? Então aqui a gente tinha um monte de mãos e mais um monte de outras mãos por aí. E mais uma grande mão lá em cima, abençoando tudo.